Podcast Fala Direito, produzido por alunos e professores do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob a coordenação do professor Jason Heiler. Este projeto é parte do Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC e com o apoio da Rádio Joinville Cultural FM 105,1, o Fala Direito traz conteúdo relevante e esclarecedor para você, cidadão. Acesse nossas redes sociais buscando o Observatório Católica de Cidadania. Oi, gente, a gente está aqui no projeto extensionista hoje, que faz parte do Observatório Católica de Cidadania. A gente veio entrevistar a Bruna, que é diretora do Círculo de Hospitalidade, que atua em Florianópolis e demais regiões de Santa Catarina, e agora vai estar atuante em Joinville também. Quem vos fala sou eu, Cauã, Luane, Rafaela, Enzo, e a gente vai ir na edição Juan. E a gente vai entrevistar ela aqui hoje falando sobre os imigrantes, principalmente os árabes e os venezuelanos. Então, Bruna, agora a gente vai iniciar fazendo algumas perguntinhas. Eu gostaria de saber qual que é o seu trabalho, o que você faz nos círculos, né? O que seria círculos de hospitalidade? Nós gostaríamos de saber mais um pouco sobre esse projeto tão legal. A Círculos de Hospitalidade é uma organização da sociedade civil que trabalha com pessoas refugiadas e imigrantes, principalmente em Santa Catarina, nos eixos da proteção, que significa orientações sobre acesso a direitos, a documentação, assistência psicossocial, dentre outras atividades, no eixo da integração, que inclui atividades de empregabilidade, as aulas de português, fomento ao empreendedorismo, oportunidade de geração de renda, e também no eixo da conscientização com a sociedade de acolhida, falando então de fluxos migratórios, refúgio, crises humanitárias, buscando promover uma cultura de hospitalidade num mundo hoje que está tão hostil ao refugiado e imigrante, que é constantemente tratado e retratado como um problema, como uma ameaça. A organização iniciou como um projeto no final de 2015, começo de 2016, com a população síria, em Florianópolis, que havia buscado refúgio em função da guerra. E ao longo dos anos a organização, foi se estruturando, esse projeto foi se estruturando, foi crescendo, ao ponto de hoje, depois de alguns anos, a gente ter atendido mais de 11 mil pessoas, de 55 nacionalidades, em 22 estados brasileiros. Nossa, bastante pessoas, né? E que legal esse projeto, assim. Iniciou, então, em 2016. Isso, iniciou em 2016 com as mulheres sírias. Então, eu já trabalhava com a temática de refúgio fora do Brasil. E quando eu voltei para Florianópolis, que é a cidade onde eu nasci, eu comecei a conhecer algumas mulheres, a entrar em contato com elas, a entender melhor o que elas estavam precisando. E a partir dessa pergunta, como eu posso ajudar vocês, surgiu o primeiro projeto, que era o projeto de português, de aulas de português, mas nunca foi somente aulas de português para as mulheres, porque elas tinham seus filhos. Então sempre foi pensando na família e numa atividade que fizesse realmente sentido para elas. Então, além das aulas de português, a gente começou também a fazer a recreação infantil para aquelas crianças que não estavam ainda em idade escolar, e o reforço escolar para as crianças e jovens que já estavam. Então, ficava tudo numa única sala, e a gente se encontrava 2 vezes por semana. E a partir daí, é claro, foi espalhando, assim, no boca a boca, e das mulheres sírias passou para falantes de árabe, das mulheres passou também para outras pessoas da família, e aí não era somente mais o ensino de português, começou a envolver outras atividades de mediação cultural, para auxiliar e acesso a direitos, para auxiliar a matrícula das crianças na escola, para ir no posto de saúde, no CRAS. Então, em Florianópolis começou assim, e em paralelo, 2016, para situar um pouco vocês, é um ano que fazia ainda a temática de refúgio estava bem forte nas manchetes, Então, dentro daquilo que ficou conhecido como a crise dos refugiados, que foi o pico em 2015, quando mais de 1 milhão de pessoas em busca de refúgio fizeram aquela travessia
principalmente entre o Oriente Médio, né, ali a Turquia, atravessando para a Grécia e depois seguindo buscando, né, refúgio na Alemanha. Então, naquele período eu fui e fiz essa trilha também. Então, eu fiquei um tempo na Turquia, depois eu fiz a travessia para a Grécia e fui para algumas regiões de fronteira para entender o que estava realmente acontecendo naquelas regiões, né? Entender também por que as pessoas estavam saindo de lá. Por que algumas estavam vindo para o Brasil. E eu acho que essa experiência agregou assim, muito valor ao trabalho da organização também. E quando você fez essa experiência, você já estava na organização? Você já tinha organização ou você fez por conta própria? Era um projeto, né? Então, naquela época, Círculos não era Círculos. Era um projeto de ensino de português e eu estava envolvida num outro projeto que possibilitou, então, a minha ida. E eu fiquei 2 meses na Turquia, trabalhando numa organização que atendia em Istambul, atendia refugiados sírios. E de Istambul eu fui para Esmirna, que fica numa cidade de fronteira, que é onde eles na costa turca, que é um dos pontos da onde eles saíam para atravessar para ir para Lesbos, na Grécia. Sim. Isso. Então daí, nesse momento, a Círculos não existia, era um projeto, e eu estava envolvida nesse outro projeto. Então eu atuava em diferentes iniciativas. E você fez toda a travessia com eles ou acompanhando, dando suporte? Não, eu não fiz a travessia com eles, porque é um risco muito grande, né? Então, e acho que esse que é o contraste, assim, de entender, acompanhando algumas famílias em Esmirna, sabendo que eles iam sair, como que era a situação nos botes, como é que eles chegavam no outro lado, assim, nos cliffs, né? Então, que eram costões muito altos. Eu fiz a travessia de balsa, então eu pude ir comprar, porque eu tinha um passaporte brasileiro, pude ir até o guichê, comprar passagem, atravessei de uma forma segura, e quando eu cheguei na ilha, né, eu fui até os pontos onde eles chegavam, e tu via, assim, a região onde eles subiam, assim, restos de roupas, que eles chegavam molhados, né, e então eles iam deixando no meio do caminho aqueles poucos pertences que eles tinham. Tem até aquela foto muito triste do menino na areia, né, que é dessa época também. Isso, esse é do Alan Kurd, de novembro de 2015, que foi assim, essa foto bem emblemática da crise dos refugiados. E aí você voltou ao Brasil em 2015 eu volto para o Brasil, e aí começa, né, então como em Edimburgo eu já fazia parte de uma organização que trabalhava com a crise síria, né, a gente exibia um documentário em círculos acadêmicos, em escolas, para falar sobre a crise, sobre o impacto da guerra sobre crianças e jovens e o dia a dia da vida dessas crianças e jovens em campos de refugiados, principalmente no Zaatari, que fica no norte da Jordânia, que naquela época era o maior campo no Oriente Médio, com mais de 200 mil pessoas. Eu voltei para o Brasil no final de 2015 e a primeira atividade, talvez, da organização tenha sido, né, do que foi depois, né, se tornou uma organização, tem sido a exibição desse documentário. Foi feita a tradução, ele é em árabe, estava em inglês, eu traduzi para o português, e eu ia nas escolas e exibia esse documentário, e em paralelo, eu comecei a entrar em contato com a comunidade síria, e aí sim, foi organizadas as aulas de português, para depois, em novembro de 2017, sim, a gente oficializar o trabalho, registrar com o CNPJ, e o primeiro projeto feito pela Círculos foi como Círculos, né? Foi um projeto de empreendedorismo feminino, financiado pelo governo do Canadá. A gente organizou um curso de empreendedorismo e, ao final, realizamos uma feira multicultural no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E a partir daí, então, que começou a estruturar o trabalho da organização num primeiro momento, mais com essa pegada cultural, de promover espaços de experiências culturais e geração de renda. E depois, com a pandemia, o trabalho da organização muda muito, porque aí surge uma outra demanda, que aí sim é voltada com a documentação migratória, com a própria crise humanitária que estava acontecendo. Então, a gente começou a organizar as doações, que não era uma linha de trabalho nossa. Então,
a estrutura atual da organização, ela foi mudando, foi amadurecendo muito em uma resposta à necessidade da população migrante aqui. Então, a gente foi respondendo e foi se adequando. O que eu acho que é sempre muito importante quando a gente pensa em projetos é fazer esse diagnóstico, fazer essa leitura, escutar, porque aquilo que a gente acha que a população precisa não é necessariamente aquilo que a população realmente precisa, né? Então, a gente fazer essa leitura do que é necessário e ir se adequando a essas necessidades, porque elas vão mudando. E nos dias de hoje, a Círculos, ela trabalha com empregabilidade e também com a documentação, né? Nós estávamos ontem ajudando nos atendimentos, participando, e as meninas, elas explicaram que elas têm 3 equipes, né? Que é a equipe do atendimento, que faz o cadastro do imigrante, e as outras 2 equipes, que é a do emprego e a da documentação. A gente queria que você explicasse sobre como que é esse processo de documentação dos imigrantes. Sim, então existem diferentes áreas de atuação dentro da organização, não somente essas equipes, né, quando o imigrante chega, a gente faz esse atendimento inicial, talvez esse seja mais o fluxo do atendimento, né? Então, o migrante chega, entra em contato com a gente, geralmente pelo WhatsApp, ou vai até o nosso escritório, ou aparece também, né, numa ação que a gente faz em outras cidades, como essa aqui em Joinville. É feito um cadastro, identificada a demanda, a necessidade da pessoa e é encaminhado para as outras áreas da organização. Hoje a gente tem essas 2 principais, mas não somente essas 2. Né? Então, a gente tem uma que são as 2 principais demandas. A parte de empregabilidade, que envolve justamente entender a necessidade do migrante nesse processo de integração socioeconômica, o perfil, fazer o currículo, as orientações sobre o mercado de trabalho aqui no Brasil e o encaminhamento para as vagas de trabalho. Mas a pessoa só vai conseguir realmente acessar um trabalho formal, acessar direitos, se ela tiver documentada. Então, o primeiro passo, quando o migrante ou quando o refugiado chega no Brasil, é se documentar. E aí que entra o nosso apoio, porque esse é um processo burocrático que envolve várias documentações, várias certidões, né? E cada unidade da Polícia Federal acaba tendo uma autonomia administrativa de como que recebe esses processos. Porque, então, o processo de residência, ele é recebido pela Polícia Federal e ele é avaliado e deferido pela Polícia Federal. Já o pedido de refúgio, ele é recebido pela Polícia Federal e ele é encaminhado para o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados. Então, esse pedido de refúgio ele vai ser avaliado pelo CONARE, né? E ele pode ser deferido ou indeferido, e esse resultado é depois anunciado para a pessoa, e ela pode, é claro, né, em caso de indeferimento, ela pode entrar com recurso. E em relação à documentação, assim, para essas pessoas, para esses migrantes, seria um grande empecilho para eles quando eles chegam aqui no Brasil? A questão da burocracia dessas documentações e como eles são informados, de onde eles devem buscar informações. É um grande empecilho nessa questão? Pode ser um grande empecilho se essa pessoa não tem uma rede de contatos. Então, se a pessoa bate na porta errada, pode ser um empecilho, porque ela pode ter dificuldade por conta própria, fazer o processo errado, ou receber uma ajuda errada, ou pagar por um processo que não precisaria pagar. Então, há uma lacuna grande dando espaço para que outras instituições, outros grupos possam explorar algumas pessoas que pagam, às vezes, R$300 para um agendamento com a Polícia Federal, e é um processo que não tem custo, a não ser que ela tenha que pagar a taxa do RNM, né, que é o Registro Nacional Migratório, mas ela também pode, dependendo da condição financeira dela, declarar hipossuficiência e obter a isenção da taxa. Então, pode sim ser. Nem todo mundo consegue reunir todos os documentos, isso vai depender muito da nacionalidade, do acordo que o Brasil tenha, né, se existe algum acordo bilateral com aquele país que possibilite a residência. Se não,
qual que seria o amparo legal para aquela pessoa se regularizar. Então, dependendo da situação, pode se tornar sim. E por isso que é tão importante quem for apoiar o migrante, ou se ele fizer por conta própria, conhecer as opções, né? Conhecer a lei, conhecer quais são as opções e como preparar essa documentação. Mas isso também depende de como que a Polícia Federal recebe esses documentos. Como eu falei, então, às vezes eles têm que preparar tudo antes. E aí entra um outro possível obstáculo, que é o letramento digital. Porque nem todo mundo chega numa condição que tem um celular, ou que tem um computador, ou mesmo que saiba como escanear o documento, organizar num único PDF, salvar com seu nome e anexar no e-mail. A gente tem pessoas que não conseguem fazer isso, ou que não tem espaço no celular para fazer isso. E aí que, mais uma vez, entra o apoio, que não é somente um apoio de uma orientação jurídica, né, de como conseguir, mas também esse apoio da tecnologia para que a pessoa consiga enviar esse documento num formato correto, porque dependendo da unidade da Polícia Federal, eles nem vão responder. Então, existem vários desafios no agendamento também com a polícia. Em algumas situações é feito por um sistema e abre 1, 2 vezes por mês, e aí tem muitos robôs que reservam, e aí que tem a venda das vagas. Ou mesmo é difícil de conseguir um horário. Porque quando a pessoa tenta, já está cheio. Então, daí o que acontece? A pessoa acaba ficando indocumentada, ou tem dificuldade para renovar a documentação, perde prazo. Isso vai implicar no trabalho, porque sem um documento regular, não é possível, sem a situação regular no Brasil, não é possível fazer a contratação formal. Em outras instâncias, em outros locais, é possível acessar. É possível, por exemplo, matricular uma criança na escola se ela estiver indocumentada. Porque a lei no Brasil garante que o migrante, que o refugiado, independente da sua situação migratória, possa acessar os seus direitos, né? Que ele tenha direitos à educação, à saúde, à assessoria jurídica. Então, ele tem todos os seus direitos. Eles não têm direitos políticos, eles não podem votar. Mas todos os outros direitos são assegurados. Eu e a Luane, a gente foi no Comigrar, a gente participou, né? E lá eles colocaram em pauta quando os imigrantes eles chegam aqui no Brasil para ter algum tipo de cartilha dando essas informações para eles. Ou quais são as primeiras coisas que eles têm que fazer quando chegam aqui. Você acha que isso é válido para eles terem essa primeira assim, informação? Eu acho que informação ela é sempre válida. Então, mas eu também acredito que já tenha bastante informação. Já existem muitas cartilhas. A gente, por exemplo, tem uma que chama Caminhos para a Proteção de Refugiados e Imigrantes, que é justamente essa trilha Cheguei Agora. E a cartilha foi estruturada com perguntas e respostas, como se o migrante estivesse fazendo uma pergunta e a gente respondendo. Mas nem sempre... E a gente tem essa cartilha em quatro línguas, né? A gente tem em português, espanhol, crioulo e crioulo haitiano e inglês. E existem várias outras cartilhas e documentos, né, produzidos pelas agências da ONU, né, o Acnur, o OIM, do governo e de outras instituições semelhantes a nossas. Então, existe o material, nem sempre o migrante tem acesso a esse material. Então, esse primeiro passo é como acessar a informação e acho que a linguagem da informação também. Então, que linguagem foi aquele material foi escrito e se a pessoa realmente vai olhar. Porque, de novo, a gente vai voltar para um local que nem todo mundo vai conseguir acessar determinadas informações, entender. Então, se tiver numa linguagem muito técnica, a pessoa não vai compreender. E tem alguns processos que eles são muito, muito burocráticos. E acho que, para além de ter uma cartilha, é necessário um treinamento, né, dentro, talvez, da educação permanente dos diferentes serviços, treinamentos para os servidores que estão na ponta trabalhando com a população, porque grande parte, ou em muitas situações onde há violação de direitos, é por falta de conhecimento, tanto do migrante como de quem está atendendo por uma orientação errada. Então, o migrante fica
indo de serviço em serviço sem saber o que fazer, como procurar, e às vezes uma informação correta de uma pessoa que saiba pode direcionar melhor. E é claro que também, além dessa desinformação, existem situações de xenofobia, né, nas quais os migrantes vão estar ali expostos a algum tipo de preconceito, algum tipo de violência por serem migrantes. Então, tem essas duas situações principais que a gente tem que estar atento. E, de novo, é tanto essa parte de educação, né, de informar que receber migrantes e refugiados no Brasil não é caridade, é lei. O Brasil é signatário de convenções, o Brasil tem uma lei de refúgio, uma lei de imigração. Então, ninguém está fazendo caridade, oferecendo documentação ou emprego. Eles vêm para contribuir com o nosso desenvolvimento social, econômico, cultural, e é de direito deles acessar essas oportunidades. Então, a forma como a gente vai receber essas pessoas nos nossos espaços públicos ou privados, ela vai estar muito relacionada à forma como esse migrante, como essa pessoa é percebida. Então, se um migrante, se um refugiado é percebido como um problema, como uma ameaça, as políticas públicas em resposta a esse problema, a essa ameaça, vão ser políticas hostis de fechamento de fronteira, de impossibilidade de integração dessas pessoas. Se pelo contrário, elas forem percebidas como pessoas, seres humanos que estão em busca de oportunidades, que podem contribuir para o desenvolvimento social, econômico daquele país, as políticas públicas vão ser pensadas de modo a acolher, integrar essas pessoas e oportunizar que elas realmente acessem educação, saúde, trabalho digno e decente, porque a gente também tem que perguntar que tipo de trabalho que essas pessoas estão acessando. É um trabalho decente, em condições decentes, ou são condições precárias que vão estar explorando cada vez mais esse corpo, né, que dentro de uma hierarquia da vida, o corpo do migrante muitas vezes não tem tanto valor, ele é uma força de trabalho a ser explorada. Então, aqui no Brasil, existe a lei de imigração de 2017 e a lei de refúgio de 97. Essas leis, elas asseguram o migrante, o refugiado, o solicitante de refúgio, a pessoa apátrida, acesso a direitos plenos, então, de livre movimentação no território nacional. Eles chegam, com a documentação, com o CPF, já podem trabalhar, diferente de países nos quais eles não podem trabalhar, como solicitantes de refúgio, por exemplo. Então, existe uma lei. Essa lei ainda não está em prática. Então, não existe necessariamente política pública para implementar e para concretizar essa lei. Não existe notas técnicas de todas as áreas, né? O Ministério da Saúde emitiu recentemente uma nota técnica para poder justamente ter as diretrizes de como atender e acolher essas pessoas nos postos de saúde ou em todas as unidades do SUS, né? Então, a gente precisa, sim, pensar em políticas públicas. E aí, justamente diante dessa necessidade que o governo atual está promovendo a segunda Comigrar, que é a Conferência Nacional para Migrações, Refúgio e Patridia, que a gente está agora numa etapa preparatória, né, nas quais as cidades, estados, junto com organizações da sociedade civil, estão ainda organizando essas conferências para poder pensar, dialogar sobre essas demandas, essas lacunas e quais seriam as propostas de políticas públicas. Então, vocês participaram da que aconteceu aqui em Joinville e no dia 18 de maio acontece a Comigrar estadual em Florianópolis. Então, já deixo aqui também o convite. É um sábado, vai ser o dia inteiro de atividade. Essas propostas, elas, né, a Comigrar, a conferência, ela pode lançar propostas na esfera municipal, estadual ou nacional. Então, um dos encaminhamentos é enviar essas propostas para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que em novembro vai ser realizada, né? Ela teve uma mudança na data, ia acontecer agora em junho, mas foi transferida para novembro e não sei se vai ter outra mudança também, mas a princípio ela deve acontecer em novembro, sem uma data certa ainda. A Conferência Nacional, que vai reunir delegados que foram eleitos e participantes dos estados
né, para poder debater a nível nacional essas propostas. Então, a partir daí começa uma próxima etapa para que a gente possa, então, como país, organizar essas políticas públicas para que as pessoas acessem os seus direitos. E é extremamente importante que a gente pense políticas públicas centradas nos migrantes. Então, que a voz, que a participação deles seja realmente efetiva e que eles sejam os protagonistas, é claro, né? Alinhadas com aquilo que está previsto, com aquilo que está previsto na lei, com aquilo que é viável também, para que a gente pense essas políticas de acordo com essas necessidades que eles apresentam, com as principais demandas, e esse tem sido um processo, pelo menos as conferências que a gente participou, de uma troca muito rica e de muito aprendizado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Se alguém também quiser seguir as nossas redes sociais, @Círculos de Hospitalidade, conhecer mais o nosso trabalho, eu espero que a conversa tenha sido legal para vocês também. Obrigada. A gente que agradece pela tua presença, Bruna. A gente agradece a Círculos de Hospitalidade, toda a equipe que nos acolheu com esse projeto, onde a gente participou e se sentiu bem acolhida também. E é isso, a gente vai mantendo contato para os próximos episódios, né, na nossa carreira, e a gente agradece. Obrigada, gente. Então, gente, a gente já vai encerrando por aqui. A gente agradece a participação da Bruna, agradecemos também aos nossos ouvintes. E é isso, esse foi o nosso segundo podcast do 3º episódio. E no próximo a gente vai trazer a imigrante, a nossa convidada especial, para estar encerrando o nosso projeto. A gente pede também que vocês sigam as redes sociais ali, e o Observatório Católica de Cidadania, tem no Spotify e no YouTube também. Tchau!